Você estava falando aí dos rentistas, né? Sim. E estava falando também do teto de gastos e segurar a onda e tudo mais. Cara, quando a gente fala dos rentistas, a gente fala dos caras que são detentores de títulos da dívida pública. Isso. Né? Porra, não é... O que você propõe é parar de pagar os caras? Tá, vamos explicar. Quando tu vai, vamos imaginar, tu vai no Bradesco pedir um empréstimo. Uhum. Tu não define a taxa de juros que tu vai pagar. Uhum. Quem define é o Bradesco. Uhum. E aí, se tu não quiser, chorou pra tu. Paciência, beleza? O mecanismo do Estado é diferente. O Estado define a taxa de juros que ele vai pagar. Ele define a partir da taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, definida pelo Banco Central. Sim. O Estado, ele usa o mecanismo de emissão de título, não é para se financiar, é para regular, aqui vem certos palavrão de economês, é para regular o nível de liquidez no mercado interbancário, que é basicamente o quanto de recursos vai estar circulando na mão dos bancos, que o banco, quando ele faz empréstimos, quando ele faz investimento, ele também está criando moeda. Então, veja, o Estado, ao definir a taxa de juros, ele define o nível de apropriação de riqueza privada que vai ser transferida. Aliás, o nível de apropriação de riqueza que o ente público vai destinar para o setor privado a partir do mecanismo de pagamento desses títulos. Qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil é que a gente tem consistentemente uma das maiores taxas de juros do mundo há mais de 30 anos. O prazo de pagamento de títulos no Brasil, o vencimento dos títulos, é de curtíssimo prazo. E o Banco Central não atua em toda a curva de juros. Porque, por exemplo, o Banco Central do Japão, ele atua no mercado de capitais, no mercado interbancário, por aí vai, para tentar manter a taxa de juros de curto, médio e longo prazo dentro de uma meta que ele estabeleceu. O Banco Central brasileiro, ele atua basicamente no curto prazo. Então, veja, o que é que a gente propõe? Primeiro, é acabar com a autonomia do Banco Central, que na prática é uma privatização do Banco Central. O Banco Central hoje, ele é diretamente controlado pela banqueirada, pelo grande capital financeiro. Acabar com a autonomia do Banco Central, fazer com que o Banco Central tenha como objetivo estratégico garantir geração de emprego, complexidade produtiva e fazer com que a taxa de juros baixe de tal forma que você estanque essa transferência de recurso público para o setor privado, rentistas, que não são investidores. Investidor é quando você tem uma loja e aí você vai, investe dinheiro e abre uma segunda loja. Isso é um investimento. Quando você é um rentista, você é um João Moedo da vida, você tem 200 milhões, você coloca lá em título, você não faz nada, você fica na praia, surfando, criando partido errado e continua rico, né? Então, fundamentalmente, a questão é o controle do Banco Central. Eu escrevi um texto, alguns meses atrás, o que todo trabalhador brasileiro precisa saber sobre o Banco Central, que está no site do PCBR, que é o meu partido, no jornal O Futuro. E aí lá eu explico em detalhes técnicos o grande problema do funcionamento do Banco Central. Mas o elemento central é que, de maneira desnecessária, se mantém a taxa de juros altas no Brasil há mais de 30 anos para garantir que todos os setores da burguesia brasileira e internacional sejam remunerados na casa dos bilhões e tenham sua taxa de lucro garantida. A essa hora alguém vai falar assim, mas Jones, tem que manter os juros altos para combater a inflação. Isso é um mito. Por quê? A ideia é que você aumenta a taxa de juros para reduzir a demanda agregada. O que é a demanda agregada? A demanda agregada é a renda disponível na praça, mais o crédito disponível na praça. A partir do momento que você aumenta a taxa de juros, você encarece o crédito, consequentemente você reduz a demanda. Reduzindo a demanda, o pressuposto é inflação é um desajuste entre oferta e demanda. Então tem mais gente querendo comprar do que gente disponível para vender. E aí por isso o preço sobe. Aumentando os juros, você provocaria um ajuste. Só que a inflação no Brasil não é isso. A inflação no Brasil é em vários aspectos. 30% em média dos preços da inflação no Brasil é de preços administrados. O que é preço administrado? É preço de energia elétrica, é preço de combustível, que é definido pelo governo, né? Grosso modo. Você tem também uma inflação muito grande, por exemplo, que remete a câmbio e à desindustrialização do Brasil. Então, o Brasil hoje,
ele só produz 5% dos IFAs que consomem. O que é IFA? Ingrediente farmacêutico ativo. É o que faz o remédio funcionar. Agora, de 9 horas, eu tive que tomar uns remédios que eu tô tomando pra garganta. Esses remédios, o IFA não é produzido no Brasil. A gente precisa importar. A partir do momento que a gente importa em dólar. Quando o dólar pipoca, quando o dólar sobe, isso impacta no preço do remédio. Então não é um problema de oferta e demanda, é um problema de um país desindustrializado, cada vez mais primário, exportador, que a partir do momento que o dólar sobe, aí sobe o preço do pão, sobe o preço do remédio, sobe o preço desses equipamentos, que nenhum deles são produzidos no Brasil, e para importar tem que pagar uma fortuna, porque é muito caro, e por aí vai. Então, na verdade, inclusive, o pouco efeito que causa do aumento da taxa de juros no controle da inflação é quando você aumenta a taxa de juros, você faz com que seja muito ainda mais lucrativo comprar títulos da dívida pública brasileira, isso atrai mais dólar, investimento estrangeiro. Entrando mais dólar, isso tem impacto no câmbio, controla um pouco o preço do dólar, aí isso rebate no mercado de consumo brasileiro, porque o preço do dólar estabilizando, aí o preço do remédio não sobe, o preço do pão não sobe, o preço dos eletroeletrônicos não sobe. Então aqui é um efeito de câmbio. Qual é a questão central? E aqui vem o grande pulo do gato. A partir do momento que você mantém uma taxa de juros alta, em 10, 15, 20%, você inviabiliza qualquer dinâmica produtiva na própria lógica capitalista. Porque, porra, se a taxa de juros é 15% ao ano, 18% Pra que eu vou ao ano, abrir uma empresa? pra que eu vou abrir uma fábrica para produzir fone de ouvido? Não, gente. Eu vou pôr o dinheiro no... É isso, e vou viver de renda, né? E aí, quanto mais a economia se desindustrializa, mais a gente precisa importar. Quanto mais a gente precisa importar, mais a gente precisa de dólares. Mas aí como é que se consegue dólares? Ou você pega empréstimo, ou você exporta, ou você consegue entrada de capitais, como, por exemplo, a partir da remuneração que se dá aos rentistas. Então, a economia brasileira se desindustrializa cada vez mais. Isso tem impactos inflacionários gigantescos por causa do câmbio. Aí aumenta a taxa de juros para entrar mais dólares, dá um efeito imediato de alívio, só que como a desindustrialização prossegue, a gente vai depender cada vez mais de juros altos e assim fica num ciclo infinito que o país é cada vez mais um país que não está produzindo nada. E aí seria uma solução se o Estado brasileiro investisse em industrialização do país. A gente precisa de um projeto de industrialização em duas dimensões. Vamos lá. Tem uma primeira dimensão aqui, que é o que dá para fazer hoje no capitalismo. Porque existem limites muito claros do que é possível fazer no capitalismo. Hoje, no capitalismo, a gente já conseguiria dar um freio nesse processo de desindustrialização. Como é que a gente faria isso? A gente precisaria, novamente, acabar com a autonomia do Banco Central, retomar o controle do Banco Central e precisar acabar com o teto de gastos. Porque nenhum país do mundo desenvolver indústria, complexidade produtiva com a política fiscal amarrada, presa, constrangida como está no Brasil. O que é a política fiscal? É basicamente como o Estado gasta, fundamentalmente. Então, com o teto de gastos, não tem como você investir em desenvolver um complexo econômico industrial da saúde para a gente importar menos remédio. Não tem como você investir num complexo tecnológico industrial da cultura para a gente parar de importar microfone, fone de ouvido, câmeras e por aí vai. Então é preciso mudar a política fiscal, é preciso retomar o controle do Banco Central para uma política que não seja pró-rentista e é preciso fazer outras mudanças, como por exemplo na lei de patentes do Brasil, né? Patente é basicamente a forma, a mercadoria que assume a inovação do sistema capitalista. Cada vez que alguém desenvolve uma máquina, um equipamento, um medicamento e tal, você acaba pagando patente. O Brasil adotou, no governo FHC ainda, a lei de patentes, que o senador Darcy Ribeiro, na época, chamou da mais entreguista do mundo. E hoje, 85% das patentes registradas no Brasil são de não residentes, ou seja, empresas, pessoas jurídicas e pessoas físicas de fora do Brasil. Com esse mix de política, e aí vem ciência e tecnologia, mudança na legislação de patente, mudança na política fiscal, mudança na política do Banco Central, direcionado para aumentar a complexidade produtiva no Brasil, a gente consegue dar um freio na desindustrialização e consegue fortalecer alguns setores. Porém, contudo, todavia, nunca na história da humanidade, um país de capitalismo dependente como é o Brasil conseguiu se industrializar sem uma mudança radical do poder político. Exemplo concreto. A galera fala muito da China.
a China virou o que virou, que teve uma revolução. Em 1949, teve uma revolução socialista e anticolonial da China, e isso deu as condições para o Estado chinês lançar a sua política industrial. Então, por exemplo, o que é que a gente faz para industrializar o Brasil de norte a sul? Primeiro, a gente precisa ter um controle do crédito. O crédito precisa ser usado de maneira planejada. Para isso, a gente precisa nacionalizar o sistema bancário. O sistema bancário, o crédito do Brasil tem que ser público e pensado num plano estratégico para ele ser direcionado para os setores que a gente quer desenvolver. Isso é a briga do fim do mundo. Meu irmão, isso aí não vai acontecer. Vai acontecer, pô. Claro que vai acontecer. Que a gente sabe o poder dos bancos no Brasil. Essa é uma medida. Uma segunda medida. A gente precisa de uma reforma agrária. Não dá. É que o Brasil tem a maioria das suas terras destinadas à agricultura de exportação, desabastecendo o mercado interno e fazendo com que o custo das matérias-primas no Brasil seja altíssimo, por exemplo. Então, reforma agrária, estatização dos bancos, e a gente precisa que os setores estratégicos da economia que estão na mão do capital estrangeiro tenham um controle nacional para um planejamento de desenvolvimento das forças produtivas, da industrialização. Ou seja, a gente precisa fazer com que, por exemplo, os postos do pré-sal, que hoje estão no controle de monopólios estrangeiros, voltem a um controle nacional, democrático, com um Estado controlado pela classe trabalhadora. Exemplo concreto, para a gente sair um pouco da abstração. A British Petroleum, que pelo próprio nome diz é uma empresa do Reino Unido, acabou de descobrir a maior descoberta de petróleo na costa brasileira dos últimos 25 anos. Só que aí todo o petróleo que a British Petroleum vai retirar do campo de Bumerangue, que fica ali próximo de Santos, vai ser da British Petroleum, não vai ser do Brasil. Porque eles compraram um poço de petróleo no final de 2022, durante o governo Bolsonaro. Então, a maior descoberta de petróleo dos últimos anos do Brasil, da América Latina e do mundo, o petróleo não está no controle brasileiro, está no controle de uma multinacional da Europa, que vai se apropriar da riqueza, extrair a riqueza, enviar riqueza para o Reino Unido, não vai pagar imposto sobre lucros e dividendos, porque não tem imposto, eles são isentos, vai gerar um pouquinho de emprego no Brasil e é obrigado só a pagar 5% de imposto em cima do lucro final, depois de coberto todos os custos operacionais. Então, para você expropriar monopólio estrangeiro, fazer a reforma agrária e nacionalizar o sistema bancário, você precisa de uma revolução. Então, assim, dá para fazer uma luta agora, que é a luta que a gente já faz contra a privatização da Eletrobras, em defesa da retomada das refinarias que foram privatizadas no Brasil, como a Landolfo Alves na Bahia, a Isaac Sabá no Amazonas, a Clara Camarão no Rio Grande do Norte, em defesa de uma nova legislação de patentes que não seja lesiva à soberania nacional, e por aí vai. Mas a industrialização completa do Brasil, a gente precisa de uma revolução, porque só aí a gente vai ter capacidade de planejar a economia brasileira. Para planejar a economia brasileira, quem precisa mandar na economia é o povo trabalhador e não meia dúzia de bilionário que não se preocupa com o Brasil, que inclusive que vê esse país aqui como uma mera plataforma de exportação, eles ficam ricos, vão morar na Europa, vão morar nos Estados Unidos, boa parte dos bilionários nem mora aqui. O Jorge Paulo Lemann, por exemplo, ele não mora no Brasil. Você está ligado nisso? Senão, que tu falou uma porrada de coisa aí que eu vou acabar esquecendo aqui dos pontos que eu falo queria muito, tocar. né, velho? Não.